E aí, pessoal, ao vivo, tá funcionando tudo, estamos no ar, beleza? Vocês que estão assistindo agora, coloca aqui no chat se a imagem tá boa, o enquadramento tá bom, se a janela do intérprete tá tudo correto, se a tela aqui ao lado, eu não sei se tá para cá ou tá para cá, se ela tá na proporção correta. Se tiver, dá um feedback aqui no chat, beleza? E vamos começar. Agradecendo muito, pessoal, a interação de vocês, o feedback que vocês estão me dando, incentiva muito a continuar com esse trabalho, porque vocês sabem, organizar uma semana de lives assim não é fácil, ainda mais porque não sou só eu aqui. Se fosse só eu e o intérprete, era muito mais fácil, mas não é. Tem mais gente aqui atrás das câmeras que está ajudando a trazer isso para vocês. Fazer isso não é fácil. E quando vocês dão esse retorno pra gente, a gente vê que tudo isso vale a pena. Então, de novo, muito obrigado. O feedback de vocês é o que nos incentiva a estar trazendo esse tipo de conteúdo. Beleza? Agora eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre a organização do nosso curso, para lembrar você como é que ele foi organizado. O nosso curso foi organizado, né, as nossas lives, em 4 aulas, onde cada uma trabalhou tendo como referência os 5 parâmetros da Libras. A primeira aula, ela pegou 2 parâmetros. E quais foram eles? Foi a configuração de mão e a orientação da palma. Essa foi a primeira aula. A de segunda-feira. A aula de terça-feira, ela falou sobre ponto de articulação. E a aula de quinta-feira, que foi ontem, falamos sobre movimentos. E a aula de hoje vai falar sobre expressões não manuais, ou expressões corporais e faciais. A gente organizou dessa forma para ter uma organização. Eu poderia usar qualquer outra estrutura, mas eu escolhi essa. Tanto que, se você não sabe a gramática da Libras, não conhece os parâmetros, não importa, você vai conseguir entender do mesmo jeito. Mas se por acaso você chegou agora nessa aula, eu oriento o quê? Que assista essa aula, depois dela assista as aulas anteriores. E o principal, pessoal, faça as anotações. Vocês estão assistindo aqui, o que foi interessante, dê uma pequena pausa, anote, porque isso vai ajudar vocês. E ajuda tanto que no final dessa aula, quase no final, eu vou provar que vocês já conseguem fazer leituras de coisas em escrita de sinais só com o que a gente aprendeu aqui. Para vocês verem como é um curso curto, mas é bem prático. Beleza? E aqui logo nessa primeira tela a gente percebe um diferencial que eu não estou usando mais papel e caneta. Eu estou usando aqui um slide e eu vou estar interagindo com ele, com essa caneta Touch. E agora a gente já percebe um detalhe interessante aqui sobre a escrita de sinais. Primeiro, apresentar os sinais. Aqui é o 5º parâmetro. Os 5 parâmetros. Depende muito, tem muita variação linguística esse sinal. Pode ser 5 parâmetros, alguns só usam 5 parâmetros, mas aqui no Piauí, a gente usa esse, 5 parâmetros. Beleza? Agora, o primeiro parâmetro é a configuração de mão, o sinal é esse. E a escrita é essa que está aparecendo aqui. Vou colocar ela em vermelho. O segundo parâmetro, orientação na palma. Esse é o sinal. Aqui está escrito dessa forma, orientação na palma. O terceiro, ponto de articulação. Bem aqui tem um detalhe bem interessante, que já vai abrir os seus olhos. Aqui, ó. Esse sinal aqui é o sinal de ponto de articulação. A gente percebe aqui que na escrita dele, eu só vou repetir as setas. Eu não vou repetir as configurações de mão. Por quê? Porque só as setas vão dizer que o sinal se repete. Aqui a gente já percebe uma forma mais resumida de escrever. Se você quiser colocar todas as configurações de mão, pode colocar. Colocar aqui, aqui e aqui. Escrever todas as configurações de mão, mas é desnecessário, você pode só colocar as setas. Aqui o sinal de movimento. Nesse sinal a gente já percebe as setas aqui não preenchidas, que significa mão esquerda, e setas preenchidas de mão direita.
E essa configuração de mão aqui, nós também já conhecemos. E aqui o sinal de expressão facial e corporal, que é o que a gente vai ver na aula de agora. Então vamos entrar no nosso conteúdo. As expressões não manuais é muito fácil aprender e entender elas, porque ela é muito icônica. Esse primeiro grafema aqui significa olhos abertos. Esse segundo, olhos fechados. Pessoal, eu estou mostrando aqui os grafemas e depois que eu vou exemplificar, certo? Esse daqui significa olhos semi-abertos. A gente percebe uma interação entre esses dois aqui. Aqui, olha, os olhos abertos são dessa forma. E se eu fechar eles, semi-aberto. Perceberam essa semelhança? Aberto e semi-aberto. Esse daqui é os olhos fechados. E esse daqui vai ser o quê? Vai ser o semi-fechado. Esse daqui, olhos abertos. Normal. Esse daqui, olhos fechados. Esse terceiro, semi-abertos. E esse daqui, semi-fechados. Eu não sei se a câmera está pegando bem a minha face. Está pegando, produção? Tirar o óculos? Beleza. Vamos lá, pessoal. A produção pediu para fazer de novo, eu vou fazer. Olhos abertos, olhos fechados, semi-abertos e semi-fechados. Quando a gente exemplificar, mostrar os exemplos, vai ficar mais fácil entender eles. A gente viu os olhos e aqui são sobrancelhas. Aqui, sobrancelha para baixo. Esse aqui, sobrancelha para cima. É fácil. Sobrancelha para baixo. Sobrancelha para cima. E esse terceiro aqui, pessoal, bem interessante esse daqui. Esse daqui não é expressão no manual. Muitas pessoas utilizam como expressão neutra, mas só que esse uso não está correto. Esse grafema aqui é usado para ponto de articulação. Eu vou mostrar um exemplo depois que vai ficar mais fácil entender. Aqui vamos ver exemplos de sinais com os olhos abertos. Primeiro, o sinal de não ver, ou vista ofuscada. O ponto de articulação aqui vai ser os olhos. Então eu sou obrigado a colocar o grafema dos olhos. Esse segundo aqui é o sinal de óculos. Como de novo, o ponto de articulação é os olhos, pois eu tenho que colocar essa marcação. E já que eu vou colocar a marcação de olhos, os olhos são fechados ou abertos? É aberto. Então eu vou ter que colocar o grafema de olho aberto. E nesse último, da primeira linha, o sinal de olhos, onde é só uma pontuação para os olhos. Então eu vou ter que colocar os olhos também. Eu não posso só colocar o grafema de tocar. Eu tenho que colocar os olhos. Aqui, o grafema de olho fechado. Exemplo de sinal feito com os olhos fechados. Temos o sinal de dormir. Dormir. Porque esse sinal aqui, se eu fizer dormir de olho aberto, tem algum significado? Não tem. Então as expressões no manuais aqui é muito importante, porque se eu tirar ela, o sinal perde completamente o significado dele. E aqui eu posso até fazer um acréscimo também. Aqui, esse grafema, que significa posição de cabeça. Pronto. Agora o sinal de dormir está completo. Um outro exemplo de como a expressão facial influencia no sinal é esse aqui. Esse daqui é o sinal de sonhar. Ele é realizado dessa forma. Os olhos fechados e os dedos se movimentando e se afastando da fonte. Sonhar. Mas se acaso eu fizer esse sinal dessa forma aqui,
Pronto, fiz o sinal dessa forma, sem a marcação dos olhos. Agora ele significa imaginar. Vejam só, aqui é imaginar ou imaginação, enquanto esse de baixo significa sonhar. Com isso a gente percebe o quê? Que a simples marcação dos olhos traz um significado diferente no sinal. E esse último aqui é o sinal de rezar, ou amém. E nesse sinal aqui tem um detalhe interessante que eu não ia comentar, mas eu vou comentar agora, que é essa seta aqui, de movimento de cabeça. Sim, tem setas para movimentar a cabeça. E ela segue a mesma dinâmica das setas que nós aprendemos anteriormente. Se a seta for simples, é plano chão. Se a seta tiver haste dupla, plano parede. Isso também funciona com movimento de cabeça. Por exemplo, essa cabeça aqui. Eu coloco as setas dessa forma. Esse aqui entra como, por exemplo, sinal de sim. Cabeça para cima e para baixo. Movimento no plano parede da cabeça. Se eu fizer esse mesmo sinal, trocando as setas, agora as setas são de haste simples. Agora esse sinal vai ser feito dessa forma. Perceberam a diferença? Esse é dessa forma. E esse segundo é dessa forma. Com isso a gente percebe o quê? Que aquela regrinha que a gente viu lá no início ainda vale para cá, para o movimento de cabeça. Haste dupla, parede. Haste simples, chão. Beleza? Agora vamos continuar. Vimos olhos, agora vamos para as sobrancelhas. Aqui um exemplo de como a sobrancelha influencia direto no sinal. Esse aqui é o sinal de bravo, de raiva. Ele sem a expressão facial, ele perde o significado, não tem significado algum. Mas a partir do momento que eu coloco a expressão, a sobrancelha, para baixo, virou um sinal de raiva. Esse segundo aqui é o sinal de bruto. Bruto ou mal educado. Ele é dessa forma. Outro exemplo de sinal que a expressão não pode faltar. Se não tiver a expressão, o sinal perde significado. E esse último aqui é o sinal de preconceito ou excluir, onde a sobrancelha entra na sinalização. Agora a sobrancelha levantada. Temos aqui o sinal de tanto faz. Esse sinal de tanto faz, sem a sobrancelha, ele também perde o significado dele. Ficaria só assim, com a expressão. E eu posso até acrescentar mais detalhes neles aqui, como por exemplo essa seta de cabeça ou uma marcação de ombro. A gente vai ver o ombro mais à frente. Ele ficaria dessa forma. Então ele deixa de ser tanto faz e fica tô nem aí. Olha, tanto faz. Agora tô nem aí. Perceberam a diferença? Essa diferença aconteceu só por causa das expressões manuais. E elas são tão importantes que eu falo aqui para vocês sem medo de errar. Se por acaso você encontrar alguma pessoa que trabalha com língua de sinais e falar que as expressões não são importantes, pode ter certeza que aquela pessoa não é tão profissional como você pensa. Agora vamos continuar. Esse daqui é o sinal de que. Ele entra como uma interrogativa. E esse último aqui é o sinal de principal. Quando a gente faz esse sinal, a gente está fazendo uma marcação. Beleza? A gente já viu o quê? Vimos várias posições de olhos, né? Olhos e sobrancelhas, mas a gente não vai sair desse foco ainda. Vamos continuar ainda falando um pouquinho sobre olhos. A gente viu os olhos semi-abertos e olhos semi-fechados. Agora vamos exemplificar melhor eles.
aqui olhos semiabertos, como por exemplo o sinal de clarear ou clareza. E aqui um exemplo com esse grafema aqui de olhos semifechados, que é como se fossem os olhos abertos, mas ainda um pouco espremido. O sinal de muito pequeno. Nesse sinal bem aqui, a expressão no manual, essa marcação de olhos, ela influencia muito. Porque se eu fizer o sinal dessa forma aqui, pronto, assim. Esse daqui é o sinal de pequeno. Pequeno. Mas se eu fizer essa alteração nele, eu estou deixando os olhos semi-fechados. Ele ficou muito pequeno. Perceberam a diferença? De pequeno, que é esse daqui, sinal de pequeno, e esse outro aqui, que é o sinal de muito pequeno. E agora voltando a esse ponto aqui, que eu falei também sobre esse grafema, que eu vejo muitas pessoas usando ele, não da forma correta. Ele é uma marcação de sobrancelhas, ou uma expressão neutra, sobrancelhas neutras. E vem agora eu destacar para você, pessoal, quando a expressão é neutra, tanto de olhos como de boca, a gente não tem que colocar os grafemas de expressão, porque a expressão neutra, eu represento ela com a ausência de grafema. Beleza? Exemplificando esse sinal aqui, temos o sinal de tirar a sobrancelha, onde esse grafema está servindo apenas de ponto de articulação. Certo? E agora tem esse outro grafema aqui, ó. Esse daqui, muitas pessoas usam ele como uma expressão neutra, ou uma marcação de olho. Mas esse grafema aqui, o significado dele são os olhos apertados ou olhos espremidos. Por exemplo, ó, essa é a expressão dele, ó. Os olhos, aqui, ó, o rosto pressionado. Ele significa essa expressão. Eu resolvi destacar ele aqui porque eu vejo muitas pessoas usando esse grafema aqui como um ponto de articulação, sendo que ele não é. Agora um exemplo, usando esse sinal, temos o sinal de dor de cabeça. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Pessoal, se não tiver claro, vocês vão colocando o feedback de vocês, porque isso contribui com a gente, porque do mesmo jeito que eu estou ensinando vocês, eu também aprendo muito com a interação de vocês. E agora vamos continuar. Já vimos olhos, sobrancelhas, beleza. Agora, boca. A boca ela também é muito icônica, muito mais icônica que os olhos. Porque esse primeiro grafema aqui, eu não preciso nem explicar para você, você sabe que esse aqui significa sorrir. Esse outro aqui, sorrir com a boca aberta. Esse daqui, ele significa tristeza. Esse outro aqui é a face triste, mas com a boca aberta. Esse pessoal aqui, ó. Esse daqui, ele é semelhante àquele grafema de sobrancelha. Ele significa uma expressão neutra. Se é uma expressão neutra, eu não preciso colocar ele quando a expressão for neutra. Eu vou usar ele apenas quando ele for um ponto de articulação. É um ponto de articulação? Aí eu coloco. A gente vai ver ele melhor mais à frente. Esse daqui é mostrar os dentes. Esse aqui é a língua para fora. E esse daqui é os lábios espremidos de forma tensa. Mais ou menos assim. Eu vou exemplificar melhor. Esse primeiro aqui é o sinal de sorriso. Por exemplo, esse daqui. Se eu fizer esse sinal sem esse grafema aqui,
ele significa sentir. Agora, se eu colocar essa expressão no sinal, ele significa sentir-se bem. Perceberam? Sem o grafema, só sentir. Com a expressão, sentir-se bem. E também quero destacar que, por exemplo, no sinal de feliz é obrigatório colocar a expressão facial, porque faz parte. Feliz. Então aqui ele vai ter que estar presente. E nesse outro aqui, onde a gente vê que a única diferença aqui é o grafema da boca. Alterou o significado do sinal? Não. Diria que não. Se eu fosse colocar alguma coisa a mais, se eu estivesse traduzindo, eu colocaria que esse daqui está mais feliz. Sorriu. Eu diria que esse aqui teria mais felicidade, mas o significado dos dois tem o mesmo. E esse daqui é o sinal de fazer um coração. Beleza? Bem icônico, a gente consegue perceber tudo de forma clara. Agora, o grafema de triste. Aqui a gente percebe que aqui, ó, se eu fizer o grafema o sinal de felicidade, mas mudei a expressão, eu tirei a boquinha feliz, aqui, ó, tirei a boquinha feliz e coloquei essa boquinha triste. Acontece o quê? O significado do sinal muda completamente. Em vez de ser feliz, significa eu não estou feliz. Se eu quiser dar uma intensificação maior, eu coloco acento de movimento de cabeça. Eu não estou feliz. Aqui é o sinal de bonito. Bonito, bonito. Se eu fizer esse sinal trocando só o grafema da boca, só trocando o grafema, em vez de dizer que uma coisa é bonita, eu estou dizendo que uma coisa bonita não é boa. Bonito, uma coisa bonita e boa. Uma coisa bonita que não é boa. Perceberam como a expressão ela muda completamente o significado do sinal? Agora, continuando. Igual eu falei anteriormente, esse grafema aqui, só esse aqui que está dentro do quadrado, significa sentir, sentimento. Colocando a expressão facial, ficou me sinto bem. E se eu mudar a expressão da boca, ficou o quê? Me sinto mal. Beleza? Aqui a gente já viu que as expressões são importantes e que é muito fácil de fazer. As outras expressões que ficou faltando foi essa aqui, que é mostrando os dentes. Esse grafema aqui entra em diversos textos. A gente vai ver outro exemplo com ele mais à frente. Aqui é mostrar os dentes, como por exemplo no sinal de frio. Esse aqui é o sinal de muito frio. Aqui, com esse sinal aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui um detalhe interessante. Eu posso fazer só o sinal de frio. Frio. Aqui. Tá um pouco mais frio. E agora o muito frio. Muito frio. Com isso a gente percebe o quê? Que quanto mais grafemas eu vou colocando, mais eu vou intensificando o sinal. Porque frio e muito frio, eu estou aumentando a intensificação do sinal. E bem aqui eu posso dizer o quê? Que nesse sinal, esse grafema da boca, mais o grafema de ombro,
Ele intensificou o sinal. Se ele intensificou, ele se transforma o quê? Eu posso dizer que eles têm efeitos de advérbio. Porque advérbio é o que acompanha o verbo ou o adjetivo, intensificando mais ele. Ou diminuindo. Ficou um advérbio. Tá percebendo, pessoal? Com a questão da escrita de sinais, eu posso separar os detalhes do sinal e classificar eles. Isso na educação de surdos, você que está ensinando português para surdo, ou para você que é intérprete, quer transmitir uma mensagem melhor, isso daqui surge um efeito, sua mente acontece assim, ó, pô, ela abre. Porque as possibilidades de sinalização aumentam muito mais quando você consegue destrinchar o sinal. Beleza? Agora vamos continuar, porque esse não é o nosso foco. O nosso foco é aprender a escrita. Mas mais à frente, se vocês quiserem, eu posso trazer algum conteúdo dessa forma, trazendo comparações do português com a Libras, usando a escrita de sinais. Mas depende do feedback de vocês. Beleza? Continuando. Esse daqui é o sinal de problema. E de novo, se eu dividir esse sinal aqui, ó, problema. Só problema. Se eu colocar a expressão da boca, os lábios espremidos ou pressionados, intensifiquei o problema. E se eu colocar o grafema do ombro, virou o quê? Um problemão. Beleza? Esse sinal aqui é o sinal de tamanduá. Nesse sinal é obrigatório colocar a língua. E esse último sinal aqui é o sinal de bebê. Aqui eu estou percebendo que nele, que aqui o grafema da boca, ele entra como ponto de articulação. Ele não está fazendo parte do sinal como expressão. Ele entra como ponto de articulação. Certo? Continuando. Agora vamos ver o direcionamento do olhar. O direcionamento do olhar, em muitos casos, ele diferencia no discurso. A primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, que pode ser tanto aqui como aqui, é de quem se fala. Então, se eu fizer assim, oi, tudo bem? Eu estou falando com você, você está na minha frente. Se eu fizer dessa forma, oi, tudo bem? Eu estou falando para a terceira pessoa. E aqui eu estou fazendo a marcação pronominal. E se eu fizer dessa forma, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu estou fazendo o quê? Um diálogo entre duas pessoas, só usando a marcação dos olhos. Estão percebendo como a marcação dos olhos é importante na escrita de sinais? E ela facilita muito, porque durante a sinalização, esse recurso, ele ajuda muito quando a gente está fazendo, por exemplo, uma história infantil, ou dando uma explicação de uma história que envolve vários personagens. Esse recurso de escrever colocando um grafema dos olhos ajuda muito, porque a escrita fica muito mais resumida e mais simples. Como eu já falei anteriormente também, essa seta aqui, a setinha ficou feia, eu vou fazer de novo. Essa seta aqui, ela tem uma arte simples. Significa o quê? Que é o movimento dos olhos do plano chão. Funciona assim. O plano chão. Para frente, diagonal, outra diagonal, para o lado. Simples. E se a seta for com haste dupla, como é que vai ser o direcionamento do olhar? Você já sabe? Sabe sim. Vai ser o plano parede, que é o para cima, diagonal para cima, para baixo e nas diagonais para baixo. Conseguiram perceber? De novo, pessoal, é muito simples. Pegar a lógica da escrita de sinais. Todas as setas que forem simples, um traço, só uma haste, chão, duas hastes, parede. Tanto para setas de movimento de mão, movimento de tronco, movimento de cabeça e movimento de olhos. Beleza? Continuando, vamos exemplificar agora. Aqui a gente vê várias setas, tanto as setas de movimento de mão, setas de olhos, como setas de cabeça. Aqui é uma pessoa andando para o lado.
Aqui, ó, a mão vai fazer esse movimento para frente. Para frente não, aqui é pro lado. O direcionamento do olhar é pro lado e a cabeça cenando. Conseguiram perceber? Simples, tranquilo. E esse outro exemplo aqui é um classificador. Uma pessoa está olhando alguma coisa. Vai para o lado, olha para o outro, fecha. E abaixando a cabeça. E aqui, movimento dos olhos no plano parede. Esse daqui é o sinal de pensar. Pensativo ou pensando. Aqui é a boca, os olhos olhando para cima e o toque na cabeça. Esse daqui, o sinal de ver. Mas eu vou voltar para esse sinal aqui, porque aqui pode ficar uma dúvida. O sinal de pensar, você não pode só colocar o toque na cabeça. Esse sinal, da forma que eu estou fazendo, sem expressão, ele tem significado? Não tem. Agora eu vou acrescentar a expressão facial. Pronto, a expressão facial colocou significado. Pronto, agora eu vou para esse aqui. Esse daqui é o sinal de olha para baixo. Ou diagonal para baixo. Se eu fizer o sinal de olha para frente, olha para cima, olha para baixo, olha para a esquerda, olha para a direita, eu tenho que colocar o grafema. Porque se for só a configuração de mão, o movimento, não vai ter significado. Porque quando a gente realiza esse sinal, a gente faz o direcionamento do olhar. Nesse último exemplo aqui, o sinal de uma pessoa caindo. Esse sinal aqui está sendo feito na altura da cabeça. Eu não sei se está aparecendo aqui na câmera. Eu vou fazer aqui na altura da minha face, mas aqui ele está escrito na altura da cabeça. Os olhos estão olhando para cima e depois que o personagem aqui da história cai, os olhos acompanham para baixo. E agora, grafemas de bochecha. Esses grafemas de bochecha, ele funciona também como uma questão de intensificador. Isso, por exemplo, se eu fizer o sinal de bola, bola. Se eu fizer bola com a expressão bochecha inflada, uma bola que é grande. Se eu falar que eu estava jogando bola, caí, é que meu joelho está inchado. Pronto, aqui ó. Ou senão meu braço ficou inchado. Pronto, só está inchado. Mas se eu colocar a expressão, eu vou estar dizendo que ficou muito inchado. Mas vamos aqui para os nossos exemplos. Esse primeiro aqui é o sinal de encher uma bexiga bem grande. Se eu fizer sem a expressão, dá a ideia de que eu enchi um balão normal, com a marcação de bochecha, um balão grande. Esse sinal aqui, sem a expressão, ele significa rico. Uma pessoa rica, abastada. E se eu fizer agora com a expressão, ficou o sinal de pessoa muito rica. Aqui eu percebo que ele entra como intensificador, tanto aqui como aqui. Intensifica o sinal. Mas já em alguns casos, ele é obrigatório ser usado e não tem intensificador, como o sinal de gordo. Gordo, obesidade. Naturalmente, no sinal tem a expressão da bochecha inflada. E agora o oposto da bochecha inflada, a bochecha sugada, que é dessa forma. Esse sinal aqui, sem a expressão, fica só uma área que está limpa. Limpo, vazio, a sala está limpa, a sala está vazia.
Se acaso eu colocar a marcação de expressão, pronto, ficou. A sala está completamente vazia. Se eu disser que a sala foi limpa e fizer o grafema, a sala está muito limpa. E vários sinais entram nesse contexto aqui, da bochecha sugada. É como se ele trouxesse a ideia de inho, ozinho. Por exemplo, uma casa. Casa grande, ou casarão. Casa pequena, ou casinha. E nesse último caso aqui, nesse último exemplo, tem sinais onde a bochecha já entra dentro da sinalização, que é o sinal de magro. Isso aqui é feito com a mão direita, magro. Naturalmente tem a bochecha. Sem a bochecha, ele traz a ideia de uma coisa fina, mas não de uma pessoa magra. Vamos continuar. Agora os grafemas de ombro. Como a gente já viu antes, esse daqui ele entra quando o ponto de articulação é no tronco. O sinal de policial, o sinal de vida. Então eu tenho que colocar a marcação para dizer que o sinal está sendo feito no tronco. Mas se eu colocar esse grafema dessa forma, igual a gente já viu antes, esse daqui significa os ombros erguidos, ombro para cima. Como nesse sinal aqui, que a gente tem o grafema da sobrancelha, que a gente já conhece, o grafema da boca, que a gente já conhece, o ombro também. As configurações de mão nós já vimos também na primeira aula, e as setas da segunda aula. Esse aqui é o sinal de correr rápido. Conseguiram perceber? A gente sinaliza muito e expressa no papel de forma simples e rápida. Esse segundo sinal aqui, ele entra só como expressão, ombro para cima, sobrancelha erguida e a boca deixa a mão na cabeça. Entende? Como se fosse um sinal de ai meu Deus. Ou dando a ideia de preocupação. Esse outro sinal aqui também é bem interessante. É um sinal de vagabundo ou desocupado. Ele é feito dessa forma. A mão toca na barriga 2 vezes. Ombro levantado, a boca e os olhos semi-abertos. Esse sinal é interessante porque se eu fizer esse sinal sem a expressão, eu vou tirar o grafema do ombro e tirar os grafemas da face. Fica só bater na barriga. Ele traz a ideia de que a pessoa está com a barriga cheia, ou está com a barriga vazia, ou tem alguma coisa na barriga dela, não tem significado. Mas se eu colocar os grafemas, pronto. Coloquei os grafemas, virou o sinal de vagabundo, que é o ombro levantado e a expressão. Um outro exemplo de sinal que, se não tiver as expressões, perde significado. Esse daqui é o sinal de bolsa. E esse aqui, esse sinal está aqui para mostrar que o movimento de ombro pode ser só com o ombro também, semelhante a esse. E esse último aqui é o ombro para baixo. Aqui eu coloquei só um ombro, porque é como se eu estivesse levando uma coisa pesada, uma coisa no ombro. E eu também posso fazer com os 2 ombros também. Os 2 ombros também podem ser caídos. Fica esse grafema aqui invertido, como um sinal de muito cansado. Eu coloco esse grafema para dizer que os ombros estão para baixo. Beleza, pessoal? Tudo muito fácil, muito tranquilo. Pessoal, que nem eu falei para vocês desde a primeira aula, a escrita de sinais é muito lógica. E se você estiver assistindo essa aula, fazendo as anotações de vocês, vai ajudar muito. Só o fato de você estar copiando o que está no quadro. Outra coisa que você pode fazer para estar praticando a escrita e estar melhorando ela também, é simplesmente pegar um texto ou história de escrita de sinais e passar da escrita para a escrita cursiva. Isso também ajuda muito a você praticar a escrita. E fazendo isso, com o tempo,
a sua escrita ela vai ser tão rápida como a língua portuguesa. De novo, pessoal, lembrem que a escrita de sinais no computador e a escrita de sinais cursiva, ela é diferente. Igual ao português. A língua portuguesa, né? O alfabeto, a escrita do computador e a escrita cursiva são diferentes. Eu já falei, né? Esse grafema aqui, com os dedos separados e preenchido, até para escrever é mais complicado. 100% preenchido significa a mão esquerda no plano chão. Se eu for escrever ele da forma cursiva, eu faço só dessa forma. Pronto. Perceberam a velocidade? Então, quando vocês forem escrever, pessoal, façam dessa forma aqui, ó. Essa daqui é a correta. Vocês podem fazer essa daqui se vocês estiverem escrevendo um banner, alguma coisa assim bem grande, para ficar exposto, pode usar essa. Mas para a escrita do dia a dia, usem essa bem aqui. Beleza? Agora vamos praticar um pouquinho a nossa leitura e ver com que as coisas que nós vimos aqui, que aprendemos, são úteis na prática. Eu vou exemplificar isso mostrando aqui um livro do Flávio Pombinho, que Sirlene e eu traduzimos, que é o livro O Elefante em Apuros. O livro está disponível no site do Flávio Pombinho, vocês podem ir lá, pode baixar. E também tem os materiais no meu site, o Libras Legenda. Vocês podem ir lá e podem baixar. E a maioria dos materiais, não, a maioria não, lá no meu site, tudo que está lá é de graça, os downloads. No Flávio, aqui no site do Flávio, ele também está de graça, o livro do elefante. Essa é a capa do livro, ele tem a versão em PDF, que o download é de graça. E tem a versão também em papel, que você pode comprar e entregar na sua casa. A história O Elefante em Apuros. E aqui, pessoal, a gente vai falar só sobre a escrita. Só sobre a escrita. Eu não vou falar sobre escolhas tradutórias, porque se a gente falar entre escolhas tradutórias, aí essa aula aqui vai, acho que vai até meia-noite a gente não termina. Beleza? Aqui, o elefante em apuros. O elefante em apuros. Aqui de cara a gente consegue perceber e fazer uma leitura bem rápida. Aqui a configuração de mão em A. Depois ela muda para L. Vai fazer um movimento em zigue-zague e fechar o indicador e o polegar. Esse é o sinal de África. Esse daqui é o sinal de árvore. E agora, se eu fizer o sinal de árvore com a bochecha inflada, estou dizendo o quê? Que são várias árvores. Nesse caso, o grafema da bochecha, ele está dando uma ideia de abundância, que tem muito mais coisas semelhantes, né? Árvore. Várias árvores. O elefante passear. Esse grafema a gente já conhece, o grafema das mãos. A gente percebe que o ponto de articulação é o ombro e o grafema aqui é o escovar. Passeava. E esse daqui embaixo é um classificador do elefante andando. O elefante, ele viu, aqui é o direcionamento do olhar. Ele viu alguma coisa aqui os olhos, está mostrando a direção do olhar. Aqui a cabeça também foi com o movimento. E aqui a mão, o olhar. Ele viu uma coisa se movimentando no chão, aqui ó. Eu não posso dizer ele viu aqui, com a mão direita. Ele viu uma coisa se movimentando. Perde completamente o sentido. Ele viu uma coisa se movimentando no chão, os olhos ainda estão fixos no local. E andou até lá para ver o que era. Nesse andor, a gente vê que os olhos estão se fazendo uma marcação constante aqui, ó. Nesses 3 grafemas, os olhos estão apontando sempre para o mesmo lugar, mostrando que tem alguma coisa aqui. Nessa tradução, a imagem completa o texto. Aqui ele andou
ficou em cima da areia movediça. Ele olhando para baixo, porque ninguém olha para baixo só assim. Não, você olha para baixo, movimentando a cabeça para baixo. Olhou para baixo, sinal de terra. Aqui é interessante que aqui tem até setas de movimento de dedo. Eu vejo poucas pessoas falarem disso. Setas de movimento de dedo. Terra, água, estranha. Uma terra, né, molhada, estranha. Falou isso sempre olhando para baixo. E aqui na outra página, o tronco afundando. E a expressão de susto, os olhos arregalados e afundando. Ó. E aqui um classificador. Aqui é o nível do solo e esse classificador de elefante afundando. Só essa parte aqui, pessoal. Só essa parte aqui. Se eu fosse tentar expressar isso com sistema de transcrição, seria muito demorado. Eu nem sei como é que faria. Eu faria elefante, afundar, nem sei como é que seria. Naquele sistema de transcrição, onde a gente coloca o arroba no gênero, escreve tudo, em caixa maiúscula. Se eu tentasse usar esse sistema de transcrição aqui, a escrita ficava muito lenta, que é a dita glosas. Esse é o sinal. Ficava escrita muito lenta. Mas se for escrita de sinais, a gente consegue ver e perceber tudo de forma muito clara. Aqui o tronco abaixando, o elefante afundando na areia, a terra com água grudenta, que esse aqui é o sinal de areia movediça. Sinal composto. Areia movediça. Essa expressão a gente já conhece também. Azar. Essa configuração a gente já viu também. Viu o grafema de tocar. Viu o grafema da boca e o grafema dos olhos também. Azar. E aqui ele pedindo ajuda. Aqui a gente vê a questão do direcionamento. Que é me ajuda. Que é me ajudem. Por favor. A leitura, pessoal, é muito visual. A gente consegue perceber tudo com muito detalhe, como se fosse uma pessoa sinalizando. E essa é a principal vantagem da escrita de sinais em cima de outro sistema de transcrição. Aqui, o hipopótamo viu, resolveu ajudar. De novo, ó. Esse grafema de olho aqui nós vimos. Essa configuração de mão nós já conhecemos. A seta. Aqui, pessoal, tudo isso aqui a gente já viu aqui na nossa semana da escrita de sinais. E agora, essa parte aqui é bem interessante também. Aqui é o hipopótamo puxou o elefante. Ele está puxando com a mão nessa posição, pois essa posição que ele fez no desenho é a posição representada aqui na escrita de sinais. A expressão dele aqui, ó, as sobrancelhas para baixo e os dentes de fora. Essa mesma expressão aqui está expressa aqui também. Tá vendo só? O desenho foi traduzido para a escrita de sinais também. Deixa a leitura, pessoal, muito mais leve e muito mais divertida. Nessa outra página aqui, a gente vê que a girafa puxou o elefante. Como é que a girafa está segurando? Que é o sinal de girafa. A girafa puxou o elefante. Aqui a gente vê que os braços dela tá no ombro aqui, ó. Do jeito que tá aqui, ele tá aqui. E aqui, a expressão da girafa, ela tá puxando com a gara aqui de zangada. Igualmente está expressado aqui. Aqui no sinal aqui do rinoceronte. A boca dele está tensa e sobrancelhas para baixo. Isso também está expresso aqui. E o mesmo acontece também com o hipopótamo. A expressão que ele está fazendo aqui está marcada aqui também. Pessoal, é tudo muito claro. A leitura fica muito mais divertida dessa forma. E aqui, mais o elefante
salvar, não conseguiu. Pessoal, essa história é muito legal. Vão lá no site do Flávio, baixem, também deixem um comentário. Se tem alguma outra história do Flávio Pombinho que vocês querem traduzida, manda mensagem para ele. Fala: Flávio, eu gostei do seu material e queria ver essa outra história traduzida. Fala para ele, quem sabe a gente traga outra tradução para vocês. Beleza? Continuando. Essa outra parte aqui, se fosse representada de uma outra forma, também seria muito difícil. Porque nessa parte aqui da história, o elefante ele estava quase inteiro afundado na areia movediça. Como essa parte foi traduzida? Dessa forma, ó. Quase inteiro afundado, ó. A gente consegue expressar com detalhe tanto o texto, a gente interage o texto com a imagem. Isso deixa a leitura muito mais divertida. E se você está trabalhando com crianças surdas, essas questões imagéticas são muito importantes. E agora eu vou mostrar uma exemplificação de como eu posso usar a escrita de sinais no meu trabalho com surdos. No meu trabalho como intérprete, como é que eu vou usar? É fácil. O texto que eu vou traduzir, eu simplesmente passo ele para a escrita de sinais, com isso eu vou gravando o texto. A tradução fica mais fluida quando a gente pratica ela, escrita, e depois sinaliza. Sem falar que você vai conseguir fazer vocabulários, organizar sinalários. Por exemplo, você é intérprete de uma disciplina de química, por exemplo. Aí você aprendeu vários sinais. Por exemplo, o sinal de átomo. Átomo. No seu caderno você coloca lá átomo, escreve o sinal de átomo. Próton, nêutron, partículas, energia. Entre vários sinais. Você organiza seu vocabulário. Imagina, você está aqui, você tem seus sinais e você passa para a sua equipe. A sua equipe vai conseguir aprender aqueles sinais de forma muito mais rápida. Agora focando na parte da educação. Esse daqui é o sinal de sapato normal. Sinal de sapato normal. E esse aqui é a escrita dele. Sapato. Assim que a gente faz sapato aqui no Piauí. Sapato. E agora, se eu fizer no diminutivo, sapato pequeno, ou um sapatinho, eu coloco a marcação na bochecha. Sapatinho. Eu vi o quê? Que sem expressão, eu estou na forma normal. Com a sobrancelha sugada, estou no grau diminutivo. E com a bochecha inflada, estou no grau aumentativo. Agora pensa, você ensinando português para uma criança surda que sabe escrita de sinais. Ou a pessoa, né? Ele é o surdo, ele sabe escrita de sinais. Você compara a escrita de sinais com o português. O aprendizado se torna 1000 vezes mais rápido. Um outro exemplo também, a gente viu a questão de grau aumentativo e diminutivo. E agora, se eu quiser colocar a questão de perto e longe. Nesse exemplo aqui, se eu fizer o sinal dessa forma, a casa está próxima a mim. Se eu fizer sem expressão nenhuma, significa que ele é frente ao tronco, uma distância normal. Mas se aqui eu colocar a marcação dos braços e a vista perspectiva de cima, pronto, significa que a casa está muito longe. Então percebe que quando o surdo está aprendendo português, ele faz direto. A casa está longe, a casa está perto, a casa está à esquerda, a casa está à direita. Ele sinaliza isso direto, porque assim que a Libras funciona. Eu não vou falar a casa é do lado direito. A casa é do lado esquerdo. Isso não existe na Libras. Isso é português sinalizado. Na Libras acontece como? A casa é do lado esquerdo, a casa é do lado direito, a casa está longe, a casa está perto, e estou dentro da casa. É assim que a gente faz com a Libras. E você entendendo isso e pegando essas estratégias e
colocando elas, aplicando, você vai conseguir usar a escrita de sinais para ensinar o português de forma muito mais rápida. Porque a escrita de sinais, diferente do português, a gente aprende de forma muito mais rápida. Tem pessoas que com 2 meses, só 2 meses, conseguem escrever o que quer, qualquer coisa em escrita de sinais. Aqui, ó, a bola está próxima. Sinal de bola normal. E aqui a bola está longe de mim. Conseguiram perceber? Eu posso dizer o quê? Que essa marcação aqui me ajuda a entender o que é perto e o que é longe. Então, quando você está ensinando português para o seu aluno surdo, você fala, quando você usar esse grafema de braço, ou a perspectiva vista por cima, você tem que colocar que está longe. Quando não está, está perto. Pronto. Olha como o ensino da língua portuguesa, comparando com a escrita de sinais, fica muito mais rápido dessa forma. E outro exemplo, você, por exemplo, professor de inglês, espanhol, professor de idioma. Você vai ensinar inglês para o surdo, ou não importa o idioma que você está ensinando. Você faz a comparação entre a língua de sinais e o outro idioma direto. Como, por exemplo, aqui, você mostra para o surdo o sinal de mãe e a escrita de sinais daquele sinal. Ele vai ver e vai assimilar. Beleza, foi direto. Porque o que acontece na maioria dos casos? Ele vai ver a escrita do inglês, vai ver o nome em português. Mãe. Mas se por acaso for algum sinal que o surdo não conheça, como é que você vai fazer? Você vai ter que ensinar português para depois ter que ensinar Libras. Olha o tempo que você está perdendo. E você está fazendo o que não é a sua função. Está sendo contratado para ensinar inglês, vai ter que ensinar português para depois o inglês. Olha o tempo que você está perdendo. A escrita de sinais traz essa possibilidade. Aqui para o sinal de mãe, sinal de pai, sinal de filho, filha, irmãos e irmãs. Gostaram do nosso conteúdo? E já está aqui quase com 1 hora, né, produção? Quase 1 hora, né? Quase 1 hora, pessoal, falando aqui. E, pessoal, eu poderia passar até meia-noite falando aqui, porque é muito conteúdo. Dentro da escrita de sinais tem muito mais coisa para mostrar para vocês. Mas só que nesse tempo não dá. Então agora eu pergunto para você. Você quer um conteúdo muito mais completo? Você quer? Então se você quer, você pode vir conhecer o nosso curso completo de escrita de sinais. Onde lá vai ter essa pontinha do iceberg que você viu aqui e muito mais. Nosso curso, anteriormente, nosso curso ele era feito pelo Meet. A gente ficava cara a cara, professor-aluno, e a gente ia ensinando. Mas só que dessa forma, ficava um pouco cansativo, né? Para a gente aqui e para o aluno também. Porque tinha aquela questão de ter aquela hora certa de estar assistindo a aula. A gente fez a reformulação do nosso curso. Agora ele não é mais feito pelo Meet, não é 100% pelo Meet, a gente ainda usa. Mas agora a gente tem aulas gravadas que estão hospedadas pela Hotmart. A Hotmart hoje é a plataforma de armazenamento de curso mais segura, uma das mais seguras que existe hoje no Brasil. É a Hotmart. E o curso está lá. Nosso curso, pessoal, ele traz um diferencial muito grande. E qual é? Durante as 10 primeiras semanas. 10 primeiras semanas a gente vai ter um encontro, pessoal, pelo Meet. As aulas estão gravadas dentro do Hotmart, sim. Mas a gente vai ter, durante essas 10 semanas, aulas semanais pelo Meet, onde eu vou estar lá para tirar a dúvida de vocês. Essa questão desses encontros semanais, pessoal, na minha opinião, eu vejo isso como uma coisa importante. Porque na maioria dos cursos que a gente vê hoje na internet, por exemplo, você comprou um curso Fluência em Libras em 9 meses. Pronto. Aí nesse curso, você vai ver o professor só uma vez por mês. Comprou um curso, vê o professor uma vez por mês, quer dizer que um curso de 9 meses, você vê o professor 9 vezes. Não é legal, pessoal. Você não vai ter aquele aprendizado. Aqui a gente traz esse primeiro diferencial. A gente vai ver você uma vez por semana. No segundo, o nosso curso, ele vai trazer, pessoal, uma garantia de 7 dias. 7 dias incondicional.
Você comprou o curso, entrou no ambiente virtual, começou a assistir as aulas, gostou, continua com a gente. Não gostou, você me manda um e-mail pedindo um reembolso e pronto, eu devolvo o seu dinheiro e a amizade continua. Você pode continuar indo aqui no meu canal, pode continuar baixando o conteúdo, não tem problema. Pode ser que você compre o curso agora e pense, não, eu acho que não é o momento apropriado. Aí você pede reembolso e compra de novo no futuro. Não tem nenhum problema. Isso aqui, pessoal, é para mostrar para você que eu confio no nosso material. Eu confio no nosso curso, porque ele foi feito por nós. Ele não é uma cópia barata. Por exemplo, eu já vi cursos que é simplesmente uma cópia daquela primeira apostila da Barão Stupf. A pessoa simplesmente copiou e colocou aquilo como curso. Não, nosso curso não é. Ele é organizado por mim e pela Silene, em cima da nossa experiência de tradução e nosso tempo de trabalho com escrita de sinais. E outro detalhe importante, nosso curso só é 50 vagas. Muitas pessoas vão falar, é pouco, sim, são poucas vagas, só 50. Só 50 vagas. No instante, ó, talvez até hoje acabe as vagas. Hoje ou amanhã complete a turma. Depois de completar as 50 vagas, o sistema fecha as compras. E se você quiser de novo, vai ter que esperar eu abrir outra turma. E talvez eu abra a turma só no próximo ano. Não é certo que eu abra outra turma esse ano aqui. Então, se você quer, pessoal, tenta garantir agora. A minha produção já está colocando aqui no comentário fixado. Você já pode ir lá e conhecer a proposta do curso. Está lá para você ver. Que não falei para você, a gente vai ter nossos encontros semanais durante 10 semanas. Por que durante 10 semanas? Porque o nosso curso, você consegue concluir ele todo em 10 semanas. Em 10 semanas você vê do básico ao avançado na escrita de sinais. 10 semanas. Mas se você quiser consumir um tempo maior, não tem problema. Mas nesse espaço de tempo, eu vou estar encontrando você semanalmente para estar esclarecendo dúvidas. Isso é 50 vagas, porque se eu abrir, vamos supor, eu abrir e conseguir 200 alunos. Se eu abrir uma vaga para tantos alunos, eu não vou dar a assistência que você merece. Você precisa de uma atenção especial. Se você quiser mostrar um trabalho, alguma coisa sua, eu vou ter que ter tempo para ver, dar esse apoio para você. E por isso que as vagas são limitadas. E no final do curso tem um bônus também, que é o escrita de sinais no computador. Nesse curso que está aqui, você vai aprender a fazer a escrita no computador. Você quer fazer uma tradução, um trabalho acadêmico, organizar uma aula, ou até traduzir um e-book, igual esses que tem aqui no meu site, o Elefante Apuso, entre outros. Eu vou estar ensinando para você o passo a passo de como produzir um material assim. Mas lembre, o nosso foco é a escrita de sinais, não é tradução não, pessoal. A gente está focando na escrita. Vai ter esse bônus para você, e eu também vou estar aqui, vai estar te apoiando, vai estar te ajudando. Eu não vou vender o curso e vou sumir da sua vida, não. Você compra o curso, a gente vai continuar, passar um bom tempo se interagindo. E pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado pela atenção. O link do curso está aqui no primeiro comentário fixado. Também vai estar aqui. E eu digo, depois que fechar as 50 vagas, o sistema fecha. Aí você vai ter que esperar, talvez, no próximo ano, para querer comprar o curso. Beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. E eu peço, ó, você está assistindo? Deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que quer aprender escrita de sinais. Faz isso, pessoal, dá essa moral pra gente. Fazer isso aqui que a gente está trazendo hoje não é fácil. E você dando esse feedback pra gente, a gente vai se sentir muito feliz e vamos trazer mais conteúdos. Beleza? Tchau, tchau e um forte abraço.